Queridos, boa noite. Que coisa boa a gente poder estar juntos aqui. Que coisa boa a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Que coisa boa a gente poder orar juntos, ler a palavra, rever uns aos outros, mesmo virtualmente, como é esse novo normal. Mas nós vamos dar continuidade, né, a essa série de mensagens, a série de mensagens que tem como nome Olhares, uma parceria muito especial entre amigos queridos. E hoje eu não tenho dúvida que Deus vai continuar falando muito com você, falando ao seu coração. Porque veja, nem sempre é fácil a gente fazer o que é certo. Às vezes nós sofremos, nem sempre somos reconhecidos por aquilo de certo que a gente faz. E às vezes fazer a coisa certa pode trazer muito prejuízo, muita dor, muito sofrimento para nós. Em momentos assim, quando fazer o que é certo se apresenta como se fosse um risco, o foco do nosso olhar vai, sem dúvida nenhuma, revelar verdades profundas do nosso coração. Para onde você olha quando está em apuros? Para onde você olha quando a sua reputação é ameaçada? Para onde você olha quando, mesmo fazendo o que é certo, injustiças ocorrem com você? Olha, hoje eu gostaria de falar do olhar de Estevão. Estevão que, sem dúvida nenhuma, fez todas essas perguntas no íntimo do seu coração. E eu quero te convidar a ler comigo um texto que está no livro de Atos, no capítulo 6. E a gente vai abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 6. E eu quero projetar aqui para você esse texto, para que você possa acompanhá-lo. Atos, capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 8, que conta um pouquinho desse olhar de Estevão. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, queridos. Bom, há nesse texto uma postura de alguém que faz o que é certo. E não apenas porque é certo ser feito, mas alguém que entende que a sua existência está intimamente ligada a essa ação. Estevão é alguém que faz o bem, movido pelo amor e pelo poder do Espírito Santo. Ele é alguém que tem uma vocação da parte de Deus e vive para essa vocação. Estevão é alguém que descobriu o sentido de existir, gente. Sabe entender o sentido de estar nesse mundo e de saber e fazer aquilo que é a vontade de Deus na vida. Que desafio para nós pensarmos sobre isso.
Que desafio para nós viver como pessoas que sabem qual é o sentido de existir. E não apenas conhecer a teoria desse sentido, mas ter a capacidade de experimentar na vida cotidiana, na prática, esse sentido de existir. Ser alguém que possui uma firmeza de propósito que é perceptível para todos. No entanto, é exatamente por essa ação em fazer o que é certo e por essa firmeza em cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que Estevão começa a sofrer perseguição. E por seu chamado ser cumprido com tanto amor e com tanta excelência, Estevão começa a despertar outros tipos de olhares em sua direção. Pessoas que começam a disputar com Estevão, como nós lemos no texto, sobre as coisas que ele fazia, sobre o que ele pregava. Pessoas que começam a disputar com ele, mas não tem como argumentar com alguém que encontrou o sentido da vida, gente. E é importante a gente destacar também que essa descoberta não é uma descoberta superficial. Não é uma descoberta meramente emocional ou uma descoberta religiosa. Ela é uma descoberta consciente, transformadora, de alguém que encontrou verdadeiramente o amor de Deus. Estevão é essa pessoa, alguém que encontrou verdadeiramente o amor de Deus. Pessoas olham para Estevão e veem nele uma ameaça às suas estruturas pessoais de poder. Pessoas que com projetos pessoais de poder combatem Estevão, promovendo mentiras. Interessante que fake news não é uma invenção do nosso tempo. Foram mentiras que foram usadas para destruir a vida de Estevão. Foram mentiras também que foram usadas para que Jesus fosse traído, assassinado, crucificado. O texto nos diz que há um suborno, pessoas que não estão dispostas a olhar a verdade, mas estão dispostas a pagar outras para mentirem, e mentiram contra Estevão, usando, inclusive, simbolicamente o que todos valorizavam, usando a estrutura religiosa do tempo para acusar Estevão, dizendo, olha, isso que é comum na nossa vida, que é comum na forma de ver a vida e de perceber a Deus, esse homem está falando contra. Pessoas que mentiram, propagaram fake news contra Estevão. Pessoas que possuíam o olhar para os seus próprios interesses. Pessoas que só tinham olhos para o que era bom para eles mesmos. Pessoas que tinham interesses escondidos, que maquiavam a verdade para iludir e enganar. Fingiam defender o que as pessoas defendiam naquela época, mas na verdade o coração delas estava cheio de desejos corruptos. Pessoas que mesmo diante da ação de Deus, preferem olhar para os seus próprios interesses. Deus está agindo na história. Deus está impactando, transformando situações, mas algumas pessoas preferem olhar para seus próprios interesses. Para tomar decisões na vida, decisões importantes, que até mesmo possam custar caro para nós, é necessário que a gente tenha consciência de que Deus está conduzindo a nossa história. Nós lemos um trecho do capítulo 6, mas no capítulo 7... Durante todo o capítulo 7, Estevão vai contar ou recontar a história do povo de Deus. E é interessante essa ação, essa atitude, revelando que a sua ação e o seu propósito de vida não está desligado daquilo que Deus já revelou e fez na história. Estevão conta de Abraão até Salomão, mostrando um conhecimento de um projeto libertador de Deus. Queridos, como é importante conhecer a nossa história. Como é importante nós defendermos aquilo que acreditamos. Não conduzidos por pessoas que já fizeram leituras, mas porque nós fizemos a leitura da nossa história.
Não conduzidos por pessoas que intermediam a interpretação da Bíblia para nós, mas porque nós nos esforçamos para entender o que a Bíblia diz. Como é importante conhecer as facetas da nossa vida e da nossa história, conhecer e encarar os nossos erros, os nossos medos, conhecer e encarar aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Deus já mudou em nós, transformou em nosso coração. Como é importante perceber isso, conhecer, rever a nossa história. Não com o objetivo de carregar mágoas, rancores, não com o objetivo de ficarmos presos no passado, mas com o propósito de perceber a graça de Deus, o quão Deus é bom para conosco, o quão Ele nos livrou, nos salvou e nos conduziu até esse momento em que estamos hoje. E o quão Deus revelou o seu amor e a sua graça a cada momento da nossa caminhada. Estevão reconta a história do projeto de salvação de Deus no meio do seu povo. Ele conhece essa história. Estevão sabe que há um Deus soberano, um Deus que deseja realizar e manifestar a sua glória sobre todos. É claro que a história de Estevão não tem um final que nós gostaríamos que ela tivesse, ou aparentemente não tem um desfecho que a maioria de nós esperava. Mas no final da sua vida, e diante das injustiças, diante do ódio, diante da capacidade humana que o ser humano tem de matar o outro em nome de Deus, diante da capacidade humana de justificar o ódio em nome de Deus, Estevão está exatamente vivendo isso, irmãos. Quando nós lemos no capítulo 7, a partir do verso 54, é isso que Estevão está vivendo. Depois de contar a história, depois de falar a respeito da ação de Deus na história do povo, no verso 54 do capítulo 7 de Atos, veja o que nos diz a Bíblia Sagrada. E ouvindo eles isso, eles ouvindo sobre o que Deus estava fazendo e a forma como Deus estava agindo, ouvindo eles que o Espírito Santo de Deus estava manifestando uma transformação, o Espírito Santo de Deus estava mostrando, revelando um novo caminho. Deus se revelou em Jesus de Nazaré, um novo e vivo caminho. E ouvindo eles isso, se enfureceram, diz o verso 54, e em seu coração rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, de Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia! Mas eles gritaram com grandes vozes, taparam os ouvidos, e arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esse é o desfecho da vida de Estevão, mesmo diante de pessoas que cometem injustiças em nome de Deus. Pessoas que justificam a violência para defender a Deus. É isso que acontece com Estevão aqui. Em nome da religião, em nome das tradições de Moisés, como nós lemos no texto que foi projetado nesse vídeo, em nome de uma acomodação a uma estrutura pesada que mais afastava as pessoas de Deus do que as aproximava dele.
Em nome de tudo isso, Estevão foi apedrejado. Mas, queridos, mesmo estruturas de morte que a religião pode se tornar, mesmo diante do ódio, mesmo diante da raiva, mesmo diante da violência, mesmo quando a nossa reputação é ameaçada. Para onde nós olhamos? Qual é o olhar que você tem? Talvez o olhar de vingança, talvez o olhar também de que, porque você serve a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com essas pessoas. Ou talvez, irmãos e irmãs, o nosso olhar e o desafio para mim e para você é que o nosso olhar revele a graça, a presença e o amor de Deus em nós. E quando tudo for contra nós, porque nós fazemos aquilo que é correto. Quando fazer o que é correto é arriscar muitas vezes o nosso modo de sobrevivência, mas mesmo assim nós entendemos que mais importante do que fazer o que todo mundo faz é fazer o que é certo. Mesmo quando as coisas não derem certo para nós, o nosso olhar precisa estar direcionado para o trono da graça e glória de Deus, aonde Jesus está, à destra de Deus Pai. E esse olhar muda tudo. Essa percepção clara na dor, essa percepção clara diante de um ato de violência inimaginável, essa percepção clara da presença de Deus, queridos, é um desafio para ser construído na nossa vida todos os dias. Para que as nossas escolhas reflitam para onde nós estamos olhando e para onde nós estamos caminhando. Para que a nossa espiritualidade reflita isso. Reflita essa presença graciosa do amor de Deus em nossos corações. Reflita essa presença maravilhosa de Jesus. Reflita o amor de Deus. Reflita o perdão. É claro que com a graça de Deus, a nossa vida, a gente na verdade não conhece os desfechos da nossa vida, mas não importam quais sejam esses desfechos, que nós sejamos encontrados olhando para Jesus. E que esse olhar revele o que é mais importante para nós. O mais importante para nós não são as nossas conquistas humanas. Elas têm o seu papel, mas não são o mais importante. O mais importante para nós não é a nossa reputação. O mais importante para nós não são os nossos projetos pessoais. Mas o mais importante para nós, o que precisa ser mais importante para mim, é viver para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, cheios do Espírito Santo como Estevão, possamos transformar situações, possamos realizar a vontade de Deus. Porque nós não transformamos situações por nós mesmos, nós transformamos situações através da vontade de Deus sendo cumprida em minha vida e em sua vida, através dos propósitos dele sendo cumpridos. Queridos, eu sei que não tem sido um momento fácil para nós. Tudo isso que está acontecendo e as incertezas que todos temos, mas não se esqueça de olhar para Jesus sempre e perceber essa presença real, que vai te dar força, me dar força, para que a gente continue caminhando, não carregando rancores, mágoas e marcas, e nem se permitindo que o ódio, que a violência, e que a ganância e o egoísmo nos definam.
mas que aquilo que vai nos definir e definir o nosso olhar seja a presença de Jesus de Nazaré. Porque é só Ele para permitir que pessoas tão diferentes como nós, que estamos aqui diante desse vídeo, diante desse momento, pessoas tão diferentes, estejamos juntas aqui. Porque sem dúvida nenhuma o que nos une é o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que a cada dia o meu olhar e o seu olhar revelem aquilo que de mais precioso temos em nosso coração, que é a presença de Deus em Jesus de Nazaré.